Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã e deixar o pão diário, o alimento que nos sustenta o espírito todos os dias, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos afastar dela nem de dia nem de noite, como diz a palavra de Deus, como o próprio Deus ordenou a Josué no capítulo 1, versículo 5 em diante, quando ele diz que Josué não poderia se apartar desse livro da lei, nem de dia nem de noite. Mas hoje eu quero falar para você e deixar para nós uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, quando a palavra de Deus diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém ele era leproso. Entenda uma coisa, Naamã, esse homem aqui, considerado, tinha posição, tinha status, era reconhecido pelo seu povo, um homem que deu a liberdade para aquele povo, um homem que o rei tinha estima por ele ser o chefe do seu exército, ter lhe dado a vitória contra aquele povo da Síria. Porém, a palavra de Deus diz que esse homem ele era leproso. Ainda que o rei tivesse grande apreço, ainda que ele tivesse grande admiração por ele, ainda que ele tivesse posição, status, nada ele poderia fazer diante daquilo que ele estava sofrendo, que era a lepra. Amados, a cura era o que o Naamã precisava. A cura era o que ele estava necessitando. Mas a cura, ela vem por meio de uma aliança. E nós temos que ter uma aliança com Deus para que a gente venha a ser curado totalmente. Não só do físico, mas da alma, do espírito, de toda a área de nossas vidas. Então, lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus da cura. E se o meu povo, que me chama pelo meu nome, ouvir atento e voltar-se para Deus, de fazer o que é reto e ser íntegro, o Senhor descerá e fará maravilhas pelo seu povo. Então entenda, eu preciso ter uma aliança com Deus. Isso era que Naamã precisava. Ele tinha uma aliança com reis, ele era reconhecido, ele tinha posição, ele tinha status, ele era o chefe do exército da Síria. Porém, ele era leproso, nada ele poderia fazer por ele, nem o dinheiro, nada daria uma posição para ele no que ele estava sofrendo. E para isso, é necessário a gente estabelecer etapas nessa aliança que nós fizemos e iremos fazer com Deus. Nós temos que entender que o homem não é na sua força, não é na sua posição, não é na sua qualidade de vida. Afinal, o homem nada vai poder fazer se não for da vontade de Deus. Então, Naamã, ele precisava aprender isso, ele precisava entender isso, ele precisava buscar a sua cura, mas ele também precisava ter um compromisso com Deus, ele precisava estar diante do Deus Todo-Poderoso. E nós conhecemos a história. Ele vai, leva uma menina cativa, essa menina está na casa dele como escrava, e ela vai e diz para sua senhora: quem dera o seu senhor conhecesse o profeta, ele seria curado. E isso ele vai até o rei, pede cartas, leva dinheiro, leva riqueza, leva roupas, leva ouro e vai até o rei dessa outra cidade levando cartas. E quando ele chega lá na presença do rei dessa cidade, o rei se apavora, se desespera, rasga as cartas com medo do acordo ser quebrado e ele vai, recebe a notícia que o profeta manda dizer que naquela cidade tem profeta. E ele vai até onde o profeta está e nós conhecemos bem a história. Naamã vai até o profeta, a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, ele achava que o profeta iria receber ele com festa, com alegria, pela posição que ele tinha, por ele ser o chefe do exército do rei, mas não, Deus precisava de um tratamento na vida de Naamã. E nós sabemos que o profeta manda ele mergulhar 7 vezes em um rio. Ele reclama porque ele não queria naquele rio, porque na cidade dele tinha rios melhores e que não era ali que ele queria mergulhar. E ele queria mergulhar no que era melhor, nos rios da sua cidade. Mas ele teve que obedecer. Ele fica furioso, fica aborrecido e quer voltar para sua cidade. E um dos seus companheiros diz que se fosse algo mais difícil ele faria. Então Naamã repensa e vai até aquele rio. E ele tem que mergulhar 7 vezes. A palavra de Deus diz que ele tem que mergulhar 7 vezes naquele rio.
ele se dispõe das suas roupas, ele tira a sua roupa, aquilo que cobria a sua lepra, aquilo que cobria o seu pecado. Ele agora tem que tirar as suas roupas e mostrar para os que estavam com ele o seu pecado e a sua lepra, para que ele pudesse mergulhar. A palavra de Deus diz, amado, que Naamã ele teve que mergulhar 7 vezes. 7 é o número da perfeição. E Naamã, cada mergulho que ele deu ali, ele teve que deixar algo do seu eu, do seu ego, da sua personalidade, para que ele viesse ter verdadeiramente uma aliança com Deus, um encontro com Deus. E o primeiro mergulho que Naamã dá, ele teve que se dispor de toda a sua posição, de todo o seu status. Naamã teve que abrir mão, ele teve que mostrar que ele tinha lepra, que o seu corpo estava ferido, que ele tinha chagas, e ele teve que expor ali as suas feridas e o seu pecado. Muitas vezes nós escondemos quem somos, o pecado que temos, e nos colocamos de trás de uma posição, de um status. E o Senhor hoje nessa manhã está dizendo que Ele que nos conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Naamã ele tinha uma farda eu creio que cheia de indumentárias, cheia de honrar os méritos, mas por detrás daquela farda, dentro daquela farda havia um homem leproso. Deus, amado, Ele conhece cada um, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe do nosso pecado, Ele sabe aonde a gente precisa melhorar. E não é uma farda como Naamã achava que ele tinha posição, status, que ia cobrir o pecado, que ia cobrir a lepra dele. Nós precisamos hoje nos despir diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu errei, eu falhei. Assim como Naamã teve que tirar aquela posição, aquela farda, se a gente hoje decanta na baçúvia, a gente tem que se botar diante de Deus e tirar essa farda que talvez que para o mundo a gente esteja cobrindo, mas para Deus ninguém cobre. Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele conhece o nosso coração. E hoje a gente tem que sair dessa posição, tem que sair desse nosso eu, desse nosso ego e dizer: Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora. Naamã teve que se dispor disso, amado. Esse é o primeiro mergulho que Naamã deu e que nós precisamos dar também. O segundo mergulho que Naamã deu, ele teve que se dispor de todo o seu orgulho. Do orgulho porque ele tinha posição, o orgulho porque ele tinha uma posição social. Amado, aonde quer que você esteja, nós devemos nos curvar diante do Senhor. Não é porque o Senhor te abençoou, te deu posição, te deu status, te deu condições, te deu finança, que você tem que ser presunçoso, que você tem que ser arrogante, prepotente. A melhor coisa para Deus é que a gente venha a ser o quê? Humilde, porque Ele fala para nós que nós devemos ser limpos de mão e humildes de coração. Deus não se agrada do orgulho, Deus não aceita o orgulhoso. A palavra de Deus diz que Ele abate quem é orgulhoso. Então, amado, nós precisamos nos dispor disso. Quem somos nós? Nós somos servos de Deus e diante da presença de Deus não tem posição, não tem cargo, não tem formação, não tem dinheiro. Para Deus nós somos iguais. Então nós devemos tirar todo esse nosso orgulho e nos dispor diante da presença do Senhor como Ele quer que nós estejamos humildes. Humildade em cima de tudo. Humildade não é porque você, porque eu sou pobre, humilde. Não, eu não estou falando de pobreza. Eu não estou falando de ser humilde e morar numa casa simples. Eu estou falando da gente largar a arrogância, a prepotência e ser pessoas humildes diante de Deus, limpos de mão e humildes de coração, amado. Naamã, ele era orgulhoso demais. Ele se irrita, ele se aborrece quando o profeta não quer ir até ele, porque ele era general de guerra, porque ele era chefe do exército da Síria. Não, amado, não importa a tua posição, quando você for diante de Deus, te humilha para Ele, te humilha, porque é diante dele que nós vamos quebrar todo o orgulho, é diante dele que nós vamos tirar todo esse status, todo esse nosso eu, todo esse nosso ego. E Naamã, ele precisava passar por um tratamento espiritual, ele precisava passar por um tratamento de Deus, para que ele viesse receber a cura dele completa. O terceiro mergulho de Naamã, eu creio, amado, que é o mergulho da convenção. Não do modo que ele queria, não do jeito que ele queria, não nos rios como ele queria, não da forma como ele queria. Foi no rio que o profeta mandou, foi no rio de Abanas. Ele queria o rio Jordão, porque era melhor, porque o rio da sua cidade. Não, ele teve que ter
convenção, ele teve que ser convertido, que se não fosse naquele rio que o profeta mandou, ele não seria curado. Quantas vezes Deus está falando algo para nós, quantas vezes Deus está nos alertando, não é para você, tá errado, não é desse jeito, não vá por aqui, não é nesse rio, é nesse rio, não é nessa posição, é nessa, e nós queremos fazer do nosso jeito, mas Deus, ele quer nos converter nessa manhã e nos convencer do que é a verdade, que não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é como você pensou, como você queria, é do jeitinho dele. E às vezes Deus tem a sua forma simples e a forma fácil de realizar, e que a gente às vezes esperava muito mais, mas ele está dizendo: se você tem o teu coração convertido, se você é convertido a ele, vai ser do seu jeito? Não, vai ser do jeito que ele preparou, não é do meu modo e nem aonde eu quero. E não foi no rio de Abana nem de Farva, foi no Rio Jordão, aonde Deus mandou, aonde o profeta ali falou. E assim vai ser, amado. Se Deus já falou algo para você, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes a gente tem orado por algo e Deus está dizendo, dando a resposta que não é para mim, não é para você, não é para fazer, mas a gente continua insistindo, a gente continua orando e a gente quer permanecer naquele erro porque a gente quer fazer do nosso jeito, e às vezes a gente acha que o nosso jeito está certo, mas não está. Se Deus está falando hoje com você e você parou na frente do teu celular para ouvir esse pão diário, é porque Deus tem algo para te entregar, e ele está falando: não é do teu jeito, não é como tu queres, é do meu jeito, é como eu quero, e assim vai acontecer. Mas para isso a gente precisa ter essa convenção. O quarto mergulho de Naamã, amados, eu creio que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas, que é o mergulho da impaciência. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem orado, pedido, a gente tem colocado na presença de Deus e a gente acha que Deus é miojo, que em 3 minutos está pronto, que a gente quer para ontem. E o mergulho que Naamã agora teve que dar, o quarto, é da impaciência. Porque nós, às vezes, não temos paciência de esperar no tempo de Deus. Nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus para a nossa vida, e isso é para mim, porque muitas vezes eu sofro por algo que eu quero agora, eu quero do meu jeito, e não é assim. Deus está dizendo: espera, espera, porque Deus tem formas de agir. Naamã teve que esperar o 7º mergulho. O profeta poderia ter ido lá e colocado a sua mão e ser curado. O profeta poderia ter lançado uma palavra profética e diz para ele que ele vai receber a cura agora, sem ter que colocar a mão. Mas ele teve que ter a paciência de mergulhar 7 vezes. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foram 7 vezes. Então, amado, talvez você esteja desistindo porque você está na primeira, na segunda, na terceira e o teu milagre ainda não aconteceu. É Deus trabalhando essa impaciência que muitas vezes nós sentimos e nós temos, porque eu não fico de fora. Eu também passo por isso. E Deus está falando que nós temos que ter paciência e esperar no tempo de Deus, na hora certa. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora e o momento de nos entregar. Quantas vezes nós nos precipitamos e tomamos atitudes e fazemos coisas erradas e tomamos decisões erradas porque não era o tempo de Deus, não era a hora de Deus, e não foi Deus que estava te entregando aquilo. Você fez porque você quis, você foi atrás porque você achou que era o teu tempo, era a hora certa, o momento certo. Mas Deus está dizendo que não é no teu tempo. E para isso nós precisamos ter a paciência de esperar o tempo do Senhor. Naamã era impaciente. Ele não queria ir mergulhar lá no rio de Abanas nem de Farfas. Ele não queria o Rio Jordão, mas ele queria os rios da sua cidade. Ele não tinha paciência de esperar porque o profeta não foi atendê-lo. Ele não teve a paciência de entender que era Deus falando que ele precisava dar 7 mergulhos, amado. Esperem, nós precisamos esperar no tempo do Senhor. E para isso, nós precisamos administrar essa paciência, essa impaciência que muitos de nós estamos tendo. E o 5º mergulho de Naamã, eu creio que é algo que é muito forte, porque é a obediência. E nós devemos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. No início, Naamã não queria, ele ficou muito indignado, ele pensava que o profeta viria colocar a mão sobre ele achava que ele seria curado instantaneamente, mas não. Naamã, a palavra de Deus diz aqui,
que ele teve que obedecer. Não era do jeito dele, não foi como ele quis, mas ele teve que obedecer a ordem do profeta. Amados, a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 20:20 vem dizendo: creia nos profetas e prosperarei. Muitas vezes, amado, Deus usa homens de Deus na terra para falar conosco e muitas vezes a gente não quer obedecer. A melhor coisa é a gente obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Naamã, mesmo indignado, mesmo chateado, mesmo aborrecido, não obedece, ele não teria vivido o seu milagre. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria vivido o milagre. Ele não teria recebido a sua cura. Amados, a palavra de Deus hoje diz: obedeça. Obedeça, porque se você obedece, Deus vai cumprir todas as promessas para aquele que espera, para aquele que está em obediência, porque os que obedecem ao Senhor, esses sim, eles estão na responsabilidade de Deus, e Deus, ele tem responsabilidade por você. Então continua obedecendo, continua esperando no tempo do Senhor. E o 6º mergulho de Naamã foi a submissão. Nós passamos a fazer a vontade de Deus, e não importa o que ache os outros, o que importa é a gente obedecer e submeter-se à vontade de Deus. Naamã, só aqui, no 6º mergulho dele, ele estava totalmente já submetido à vontade de Deus. Não era mais a vontade dele de ser banhado lá nos rios da sua cidade. Era a vontade de Deus sobre a vida dele de descer no Rio Jordão. Era a vontade de Deus prevalecendo na vida dele. E só entende isso, amado, quem é submisso, quem já entendeu o tempo da submissão na sua vida. E o último mergulho de Naamã, para a gente finalizar esse pão diário, é o da restauração. Sabe por quê? E quando ele mergulhava, a palavra do Senhor diz que enquanto ele mergulhava, Deus restaurava a sua pele, Deus restaurava a sua saúde, e Naamã teve a sua pele totalmente restaurada e foi curado daquela lepra. Amados, Deus usou para Naamã uma menina, uma escrava, uma menina que estava cativa na sua casa, e aquela menina adorava o Senhor, e ela disse que ele deveria ir até o lugar certo. Ei, amado, não vá no lugar errado, vá no lugar certo. Naamã, ele ouviu a menina falar para ele, e ainda assim ele foi no lugar errado. Ele não foi diretamente com o profeta, ele foi com o rei da sua cidade. Naamã teve que obedecer, ele teve que mergulhar 7 vezes para receber a sua cura. E o Espírito Santo de Deus hoje fala: aquele que tem voz, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça hoje que o Espírito Santo de Deus fala com você. Obedeça, obedeça a voz de Deus. Obedeça o teu Deus, obedeça o teu Senhor. Só Jesus é o caminho certo. Só Jesus nos leva para a cura certa. Só Jesus cura a nossa lepra, que é o nosso pecado. Porque hoje, amado, nós não estamos com lepra, nós não estamos com essa doença, mas o pecado, ele é pior do que a lepra. E o Senhor hoje, nessa manhã, nos lava, nos purifica, nos santifica. Se nós obedecermos e confessarmos, ele nos abençoa e nos purifica e nos santifica de todo o nosso pecado. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração, que você esteja disposto a ser curado de toda a lepra hoje, de todo o pecado, e mergulhar nas águas do rio do Senhor para ser purificado e santificado. Que Deus abençoe, como diz o louvor: quando o meu eu e o meu orgulho descer por mim e se misturar nas águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Que Deus te abençoe. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse pão diário, que tu venha, Senhor, fazer a cura completa na nossa vida e que nós possamos estar abençoados, guardados e protegidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua proteção. Nos abençoa, nos guarda, Pai, nesse dia, e que nós possamos ter a obediência e, Senhor, estar limpo e purificado de toda a lepra do pecado. Nos abençoe, nos guarda e nos protege, em nome de Jesus. Fique com Deus, que a paz reine no nosso coração, e se essa palavra falou com você, aperta o coraçãozinho aí e dá o teu amém. Fique com Deus.